Que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com a igreja, para que todos nós sejamos encorajados, sejamos reanimados, sejamos exortados, disciplinados através da palavra do Senhor nesta manhã. Oremos mais uma vez. Com a tua permissão, Senhor, nós estamos aqui, por tua misericórdia e graça, estamos de pé, e ainda assim o Senhor tem falado conosco nesses dias difíceis. Mas nós precisamos, Senhor, mais do que nunca, de direção através da Tua voz, da Tua fala, através da pregação da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, que o Teu Espírito Santo também gere vida através daquilo que nós aprendermos da Tua boca, da Tua parte nesta manhã, pelas Escrituras. No nome de Jesus, amém. 2 componentes e 2 perguntas sobre incredulidade. 2 componentes e 2 perguntas sobre incredulidade. Continuando a exposição do capítulo 12 do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos lá, a partir do versículo 37, vamos ao 43 nesta manhã, com a permissão do Senhor. João 12, 37 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória de Deus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amada igreja, de início eu preciso dizer para você que, sem Cristo, o ser humano ele está completamente perdido neste mundo. O ser humano sem Jesus, ele vagueia nesta vida sem rumo, entregue à sua própria destruição e perdição. Todos, absolutamente todos, homens e mulheres, morrerão eternamente, a menos que, e somente se, crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Senão, todos morrerão. É preciso arrependimento de seus pecados. É preciso confiança única nos méritos de Cristo e no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para sair dessa situação. Senão, todos morrerão, perdidos em seus delitos e pecados. E esse é o sentido da continuidade aqui do trecho onde nós estamos no capítulo 12. Amados, o Evangelho hoje ele está sendo anunciado em todas as partes do mundo, proclamando Jesus Cristo como o único meio, o único caminho de salvação. Todavia, muitos homens e mulheres estão endurecidos e rejeitam o Evangelho. Muitos homens e mulheres rejeitam a Cristo. Agora vejam, versículo 37, relato do apóstolo João aqui. O que ele diz? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, quem feito? Jesus. Embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença dos judeus e daquelas pessoas viram sinais e prodígios, maravilhas, milagres, viram inclusive a ressurreição de um morto, que estava há 4 dias morto na sepultura, fedendo, viram. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, qual é a sentença para essas pessoas que viram os sinais de Jesus? Não creram nele. Sentença e decisão. Saibam que não foi por falta de verem o poder e os milagres de Jesus que ele realizava. Havia evidências claras, testemunhos aos montões sobre o poder divino de Jesus. Ele transformou água em vinho, ele curou doentes, ele expulsou demônios, ele
controlou o vento e o mar na presença de várias pessoas, ele andou sobre as águas, como nós já estudamos, ele ressuscitou mortos na presença de inúmeras pessoas, manifestações públicas de poder divino para todos verem, e ainda assim, muitos rejeitaram Jesus e recusaram acreditar nele. João então apresenta para nós, versículo 38 até o 41, uma profecia sobre o endurecimento de coração daqueles judeus incrédulos e de todas as pessoas que rejeitam o Salvador Jesus. Vamos ver, do 38 ao 41, João explica o que estava acontecendo com aqueles judeus que, apesar de verem os milagres de Jesus, recusaram crer em Jesus, decidiram não crer em Jesus Cristo, não acreditar naquele homem Deus que estava ali na presença deles, diante deles. 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, aqui a profecia de Isaías diz que foi falado sobre Jesus, foi anunciado sobre Jesus, das profecias do Antigo Testamento até aquele momento. Foi pregado sobre Jesus, foi anunciado sobre Jesus, e mais, a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, pessoas viram, braço significa poder, significa ação. A quem foi revelado o braço do Senhor, manifestações públicas, claras, evidentes do poder divino de Jesus, perante várias pessoas. A quem? A várias pessoas, a resposta é essa, a inúmeras pessoas. E o 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, mesmo assim não creram, por quê? Versículo 40, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração. Quem cegou e quem endureceu? Quem cegou e quem endureceu? Deus cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Versículo 41. Isto disse Isaías, João está explicando, porque ele viu a glória dele e falou a seu respeito. Isso disse Isaías, olha só que interessante. Isaías disse isso tudo que ele profetizou, vendo a glória de Deus, e falou a respeito de quem? Isaías falou a respeito de Jesus. Isaías profetizou a respeito de Jesus, aquele que viria. Tanto que um dos trechos dessa profecia aqui está lá no capítulo 53. Isaías, falando sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus. Percebam então que esta profecia esclarece que de fato os incrédulos seriam incrédulos, porque Deus os fez incrédulos e os entregou a si mesmos, sem possibilidade alguma de conversão ou salvação. Queridos, quem que endureceu, quem que cegou, quem que tapou os ouvidos, quem que não deu condições para que aquele coração pudesse ser amolecido? Quem? Deus. Deus assim quis que incrédulos fossem incrédulos. Logo, ao lermos o texto, nós chegamos a dois componentes sobre a incredulidade. Aqui, dois componentes. Nós vamos ver um depois do outro, que nos ajudam a entender por que homens e mulheres rejeitam a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador pessoal. Dois componentes. O primeiro deles é a soberania de Deus determina a incredulidade de alguém. Nós, como reformados, nós como tendo base calvinista, base na eleição, base na predestinação, base na escolha de Deus antes da fundação do mundo, é muito fácil para nós, é tranquilo para nós, para você e para mim, entendermos que Deus escolhe pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, ok? Mas Ele escolhe pessoas para a perdição também. Não é que Deus escolhe pessoas para a salvação antes da fundação do mundo e os outros façam o que querem, ou são neutros, ou depende.
Se Deus escolhe pessoas para salvação, soberanamente Ele também escolhe pessoas para não serem salvas. Vocês acham que a preterição, a rejeição, o endurecimento dessas pessoas incrédulas não vem de Deus? Sem dúvida que sim, vem de Deus. A soberania de Deus determina a incredulidade de alguém. Deus não é como alguns teólogos defensores do teísmo aberto acreditam que Deus é um ser que não sabe do futuro e Ele vai descobrindo as coisas à medida que os dias vão se passando, à medida que a história vai se desenrolando e Deus e os homens vão descobrindo as coisas daqui para frente. Teísmo aberto é o tipo de teologia, é o nome dessa teologia, que crê que Deus ele não determina o futuro, mas Ele vive com o homem descobrindo o futuro. A partir do hoje. Não, Deus não é esse ser. Deus ele já determinou todos os pontos, todas as vírgulas, todas as palavras, todos os livros, tudo a respeito da história, Deus já determinou e decretou absolutamente tudo. O ponto final da história da raça humana, Deus já decretou. E Deus já determinou quem viverá com Ele eternamente e quem viverá ou morrerá eternamente na condenação, no inferno. Tudo já está decretado por Deus. Ele já decretou quem Ele salvaria e Ele decretou quem Ele condenaria. Em outras palavras, você precisa entender que as pessoas não creem em Jesus exatamente porque Deus assim determinou antes que o mundo viesse a existir. Assim como Ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo pessoas para serem salvas, Deus, por sua determinação justa, também escolheu e endureceu o coração de pessoas para serem incrédulas, rejeitarem o Filho, se manterem perdidas, cegas, mortas, condenadas para sempre. Tudo isso faz parte do plano completo, perfeito e acabado de Deus para o mundo criado. A igreja precisa entender isso, que Deus é soberano sobre tudo. Tudo. Senão, não seria soberano. Se a preterição, se a condenação de seres humanos estivesse fora da esfera da atuação de Deus, Ele não seria soberano. Logo, Deus tem o poder de salvar e condenar, chamar e manter longe, amar e odiar e rejeitar. Isso o apóstolo Paulo nos ensina. Ele, no ventre da mãe, amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Ali no original, aborrecer, no português é muito pobre esse termo, aborrecer, fala, estou chateado. Não, aborrecer ali é odiar. Odiar é preterir, é rejeitar, é determinar a condenação, a fatalidade, a eternidade na morte de Esaú, de todos aqueles que ele rejeitou, que ele preteriu, que ele não escolheu para a salvação. É porque a gente pensa, ódio, Deus odiar, nossa, é porque nós temos um conceito de ódio nosso. Nós odiamos, a gente quer destruir, a gente quer matar, a gente, né? O nosso ódio, assim como o nosso amor, também é pecaminoso. No sentido de, nós não temos amor perfeito, nós não temos ódio perfeito, nós não temos felicidade perfeita, porque tudo isso é temperado com pecado ainda. Mas Deus não, Deus odeia de forma perfeita, justa, como tem que ser. Assim como Ele ama, assim como Ele salva, como tem que ser. Primeiro ponto então, a soberania de Deus determina a incredulidade de alguém. Agora o segundo ponto, você precisa entender o seguinte também. O segundo componente a respeito da incredulidade. A teimosa vontade do homem em rejeitar Deus é elemento de culpa para o próprio homem. Ou seja, a vontade, a escolha, a decisão do homem é elemento de culpa para ele mesmo, contra o próprio homem. E aqui eu tomo emprestado um texto do evangelista Lucas. Ele relata sobre uma fala de Jesus a respeito da vontade teimosa dos judeus incrédulos em rejeitarem Jesus, rejeitarem Deus em Jesus, mas com certeza isso não fica restrito aos judeus incrédulos. Este coração duro, o coração teimoso, se aplica para todos os seres humanos que permanecem na incredulidade por vontade própria. Lucas capítulo 13, versículo 34, abra por favor. Lucas 13,
34. Olha só o que o nosso Senhor Jesus disse. Nós entendemos que as pessoas rejeitam Deus, não querem Deus, estão endurecidos por Deus, por determinação de Deus, porém existe um elemento de vontade, existe algo que o próprio ser humano rejeita porque ele quer rejeitar. Isso é culpa para ele. Não é culpa de Deus mandar pessoas para o inferno. O próprio homem decide rejeitar Deus. Esse é o elemento de culpa. Agora perceba o que Jesus fala. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. O que é isso? Vontade? Teimosia? Escolha do homem, decisão, rejeitaram. Portanto, a culpa pela rejeição é lançada contra os próprios seres humanos caídos, rebeldes contra Deus, que no grande dia do juízo final eles olharão para Jesus como o justo juiz e eles reconhecerão todos aqueles incrédulos, todos os incrédulos que rejeitaram a salvação, o caminho de salvação que é por Jesus, todos dirão: eu não acreditei nele. Eu não acreditei em Jesus, eu não acreditei no que ele fez, eu não acreditei no que foi pregado sobre Jesus, eu não acreditei no que foi anunciado sobre ele, eu não acreditei em Jesus. Os incrédulos dirão isso no juízo, no grande e terrível dia. E eles reconhecerão, e todo joelho se dobrará, e reconhecerá, todo joelho se dobrará, e dirá que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não somente nós salvos diremos isso de joelhos, que nosso Senhor é Senhor sobre os céus e terra, mas os incrédulos que hoje não se dobram, no grande dia, estarão de joelhos dizendo: eu não acreditei nele, e ele é Senhor. Vontade, teimosia, rejeição. Dr. Carson esclarece o seguinte: a soberania de Deus nestas questões nunca é colocada contra a responsabilidade humana. A soberania de Deus no endurecimento de incrédulos não é algo manipulador ou robótico, condenando os seres humanos moralmente neutros. Mas esta condenação é santa, de pessoas culpadas, que são condenadas por aquilo que elas mesmas escolheram. Deus não condena pessoas boas, porque não há pessoas boas. Deus é justo. Você é salvo, não porque você é bom, mas apesar de você ser tão mal, Ele te salvou. Porque Ele não precisa de ninguém no céu, Ele é satisfeito nele mesmo, a Trindade é completa em si mesma. Se Ele não salvasse pessoas e Deus vivesse eternamente, Ele já vive eternamente, Ele vive eternamente, Ele não precisa de você. Você está percebendo como que Deus é justo e tão justo? E tão gracioso com você e comigo? Todos os incrédulos decidem não acreditar, porque Deus os entregou a si mesmos. Todos os incrédulos agem assim, em incredulidade contra o Filho de Deus, conscientemente, teimosamente, obstinadamente, como nos dias de Noé. Quando todo mundo via Noé e seus filhos construindo a arca, e ali ele estava pregando, como diz a palavra de Deus, Noé, ao construir a arca, ele estava pregando para a raça humana naqueles dias. Todas as pessoas decidiram não acreditar na pregação de Noé sobre arrependimento, sobre abandono das práticas pecaminosas, sobre se voltar para Deus e crer em Deus pela fé. Noé estava pregando isso, mas todos rejeitaram, a não ser Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Agora, pensa comigo sobre o seguinte: Deus manda que a gente evangelize,
Deus ordena, né, uma comissão para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fale de Jesus e sua obra para as pessoas. Todavia ele já decretou os perdidos, ele já decretou aqueles que ele endureceu. Mas peraí, Deus está brincando com você e comigo? Deus está dizendo assim, ó, vai, evangeliza, fala de Jesus, fala dos meus filhos, mas assim, é perda de tempo. Perda de tempo, já é tarde demais, eu já decretei quem eu não vou salvar. Deus está brincando com você e comigo? Não. É simples de entender, presta atenção. Deus ele já decretou sim quem não irá crer nele. Quem não creu e já morreu, Deus já decretou. Quem hoje não crê em Jesus Cristo, ele já decretou. Quem não crerá, ele já determinou sim. Mas ele sabe quem são essas pessoas. Você e eu não sabemos. Ele sabe, você não. Por isso que ele fala para você e para mim nesta manhã: vá, pregue sobre o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fale, você não sabe, então fale do poder de Deus para a salvação das pessoas. Pregue, anuncie. Você não sabe quem não crerá, por isso fale. O chamamento espiritual, o chamamento sobrenatural, a regeneração virá da parte de Deus para quem Ele quiser. Isto através da pregação do Evangelho, que vai sair da sua boca, que vai sair da minha boca. Então continue falando, para quem puder ouvir a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. Assim como nós não sabemos os que são escolhidos, aqueles que são verdadeiramente salvos, nós temos evidências disso, mas certeza ninguém tem, a não ser a própria, viu? A não ser a própria salvação. Mas de outra pessoa, só Deus sabe. Assim como nós não sabemos os escolhidos para a salvação, nem os escolhidos para a perdição, também nós não sabemos ao certo os falsos crentes, os religiosos, os que dizem que são cristãos, mas eles têm vergonha de viverem como tais. Nós não sabemos ao certo, existe uma certa dúvida, é ou não é? Será que é? Será que não é? Eles não estão no mundo, essas pessoas estão na igreja, os religiosos. Eles estão nos cursos de teologia, eles estão numa conversa sobre Deus, ninguém sabe. E João aqui dá uma dica para nós podermos notar os falsos crentes, os cristãos de carapaça, os que são só casca, são capa de crente. João conclui aqui o trecho que nós estamos estudando no 42, dizendo o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Só que João, ao escrever isso, ele usa um termo, crer, mas não é uma fé genuína, assim como ele disse no capítulo 5, assim como ele disse no capítulo 3, a respeito de pessoas que creram em Jesus, mas Jesus não se confiou a elas. Crer, mas não era uma crença verdadeira, não era um acreditar de fato, não era uma fé genuína, não era algo produzido pelo dom do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, era uma fé falsa, era um acreditar falso. Por quê? Porque João vai dizer aqui, ó, acreditaram nele, creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam. Ou seja, acreditaram em Jesus naquele homem, mas eles não tinham coragem de chegar nos fariseus e falar: vocês estão errados, esse homem Jesus está certo. Fariseus, a teologia de vocês, o ensino de vocês está errado. Mas eles não tinham coragem de fazer isso, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? João termina no 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Fé verdadeira? Não. Fé verdadeira nos produz no seu e no meu coração amor a Deus, independentemente se nós vamos ofender as pessoas com ou pela nossa fé. Mas eles amaram mais os homens, ou a glória dos homens, do que a glória de Deus. Resumindo em poucas palavras, estas autoridades aqui dos versículos 42 e 43, e aplicando também para aqueles falsos crentes do presente momento, que estão no nosso meio, quem sabe está na igreja, são aqueles que amam a si mesmos,
querem glória para si mesmos, não desejam transformação alguma e não levam Deus em conta nas suas vidas para nada. Mas querem glória dos homens, mas querem ser vistos, mas querem aparecer com suas práticas religiosas. São aqueles que o pastor presbiteriano Jader Borges chama de crentes meia-boca. São os crentes meia-boca. Tem jeito de crente, tem sotaque de crente, tem vestimenta de crente, anda de igual crente, fala igual crente, mas o coração está longe de Deus, vivendo para agradar homens, satisfazer os seus próprios desejos carnais. Estes religiosos, falsos crentes, também estão no time dos incrédulos. São ímpios, envelopados com um selo gospel. É só casca, é só aparência, mas não tem transformação interior, não houve regeneração, não houve um processo de incutir a fé, o dom da fé pelo Espírito Santo para que ele possa reagir e crer em Jesus Cristo e glorificar a Deus ao invés de glorificar os homens. E pessoas assim estão no meio da igreja. Religiosos, incrédulos. Como John MacArthur ensina o seguinte: sempre haverá na igreja e no mundo pessoas com uma crença em alguns fatos relativos a Cristo. Pessoas religiosas acreditando em fatos verdadeiros sobre Jesus, mas com uma fé falsa. Fé como dos demônios, pois amam o pecado e a glória dos homens, e não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Neste mesmo sentido, o pastor Augusto Nicodemos afirma: para muitos, Jesus ele é uma figura fascinante, até o momento que é necessário renunciar algo para segui-lo. E o raciocínio inverso do versículo 43 também é aplicável a nós, amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Isso é implicativo para você e para mim. Amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Isso requer, sabe o quê? Exposição. Isso requer plena exposição da nossa parte. Requer dizer para o mundo e viver no mundo como alguém que ama e deseja amar a Deus de todo o coração, sem reservas. A querer mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Isto é se expor em nome de Jesus. Ser de fato um cristão, uma cristã autênticos, porque você está desejando amar mais a Deus do que qualquer outra pessoa, ou causa, ou coisa. E para ilustrar essa questão, com relação a se expor para a glória de Deus, amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens, eu cito um exemplo aqui. Vamos ver uma mãe que está com um filhinho pequeno. A Mari, né? A Mari está aí, né? Vamos supor, a Mari. A Mari não sairia correndo na Afonso Pena, gritando: para os carros, por favor, para aí. Não é para passar mais carro aqui na Afonso Pena, para tudo. Ela não ia se expor dessa forma, sem motivo. Mas imagine, por exemplo, a Samanta saindo correndo no meio da Afonso Pena. A Mari, ela vai sair correndo atrás da Samanta e gritando: pare os carros, por favor, pare os carros, minha filha está atravessando ali a Afonso Pena, naquele trânsito, né, intenso que é a Afonso Pena. Ela gritaria, ela se exporia. Ela talvez não pensaria assim: será que vale a pena? Eu acho que eu estou me expondo muito, hein? Será que vale a pena eu sair gritando aqui para os carros parar? Nossa, que vergonha, o que vão pensar de mim? Ela não pensaria duas vezes. Ela se jogaria na frente, correria atrás da Samanta. Por quê? Porque ela tem uma causa, ela tem uma motivação muito maior do que a imagem dela. Ela tem uma motivação, uma causa muito maior do que o status dela. Porque ela tem alguém que ela ama mais do que ela ama a si mesma, porque vale a pena se expor. Queridos, então quando nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, a gente se expõe. A gente não se importa muito com a nossa imagem. A gente não se importa muito com o que as pessoas vão pensar de nós. A gente não se importa muito com likes. A gente não se importa muito com a admiração das pessoas.
mas nós queremos a glória de Deus, e nós queremos amar a Deus. Como aquele hino animado que eu gosto, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Nós temos uma causa, nós temos o Deus soberano, por quem nós nos expomos. Nós temos a Jesus Cristo, por quem, ou na causa de quem nós levantamos a bandeira neste mundo. Por quem vale a pena se expor? O nosso Senhor, aquele que fez tudo por nós. Mais vale amar a glória de Deus do que a glória dos homens. E de acordo com o ensino do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: fé medrosa e covarde não é suficiente, pois Jesus não tem seguidores anônimos. Os covardes serão lançados fora, conforme Apocalipse 21:8. E também nós concordamos com Warren Wiersbe, quando ele diz: é melhor temer a Deus e ir para o céu, do que temer aos homens e ir para o inferno. Eu faço então aplicações finais com duas perguntas dentro do tema da incredulidade. Nós vimos os dois componentes sobre a incredulidade. Quais são os dois componentes? A soberania de Deus e a vontade teimosa, relutante, obstinada do homem em rejeitar Deus, que também decretou a rejeição dessas pessoas. Dois componentes sobre incredulidade. Agora vamos ver duas perguntas sobre o tema da incredulidade. A primeira é: Deus é injusto ao escolher alguns para a salvação e outros para a condenação? É uma pergunta que sempre está nas cartilhas. Deus é injusto? Quando a gente vai tentar explicar a predestinação, a escolha de Deus, as pessoas perguntam: mas Deus é injusto? Por que Ele escolhe uns e rejeita outros? E a gente precisa pegar Romanos 9, que é o texto que vai na garganta dos humanistas, que deixa a garganta dos humanistas seca, esse texto fica atravessado na garganta dos humanistas. Romanos 9, capítulo 9, versículo 14 a 18, abra lá, Romanos 9, de 14 a 18, o texto sagrado diz assim: vocês acham que essas perguntas, essas indagações são hoje do século 21? Não, está lá atrás. Lá de trás, quem que enfrentou essa pergunta? O apóstolo Paulo, ele teve que responder. Que diremos, pois, então? O que nós vamos responder? O que nós vamos dizer diante da escolha de Deus? A escolha, a predestinação de pessoas para a salvação e também a escolha, a determinação, antes da fundação do mundo, de pessoas que não seriam salvas. O que nós vamos falar sobre isso? O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quem está dizendo isso? Deus. Deus. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de fazer alguma coisa. Não depende. Deus. Paulo está dizendo em outras palavras assim: Deus não escolheu para a salvação e Deus não rejeitou por causa das pessoas, não depende de nós. A escolha tanto para a salvação quanto para a rejeição não é a causa, não é o homem, mas é Ele mesmo. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus não te escolheu porque você é bom, e Deus não rejeitou porque as pessoas são más, mas porque Ele quis, por usar Ele, a misericórdia dele. 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aqui Paulo está transcrevendo o que Deus disse por boca de Moisés a Faraó. A rejeição, o endurecimento de Faraó, a incredulidade de Faraó, foi para quê? Foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. 18, logo, Paulo está concluindo então sobre essa pergunta, logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz, aquele que Ele quiser. Irmãos, pessoas que atacam a escolha, a decisão,
a soberania de Deus, tentam colocar Deus no banco dos réus, como se Deus fosse culpado. Mas Deus é soberano. Ele é soberano. De jeito nenhum há injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque justiça, fazer justiça, é dar a alguém aquilo que aquele alguém merece. O pecador merece o quê? Merece ser punido. O pecador merece o quê? A justiça e a condenação e a ira de Deus. Portanto, Deus, fazendo justiça, Ele condena todos, absolutamente todos. Agora eu te pergunto, Deus é justo ao condenar todos? Com certeza, porque Ele só está dando aquilo que a pessoa merece. Inferno, condenação. E a pessoa, eu digo, pecador. O pecador merece condenação. O pecador merece o inferno. Então Ele faz justiça condenando todos. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, por graça, porque Ele é amor, Ele amou pecadores, e no seu plano Ele enviou o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. E o que é propiciação? Propiciação é o que Jesus fez. Jesus cobriu e desviou de sobre nós a ira e a condenação do Deus Santo. E esse Deus Santo e justo condenou e puniu em seu Filho os pecados de todos aqueles que creram nele. Cristo, por propiciação, desviou a ira de Deus. Agora nós podemos dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você estava condenado, o seu destino era o inferno, mas por crer em Jesus Cristo, Ele desviou a ira de Deus contra você. E você pode dizer com toda a liberdade e a plenos pulmões, agora já não há condenação para mim, porque eu estou guardado em Cristo Jesus. E agora, ficou claro para você esse entendimento bíblico a respeito da justiça de Deus? Deus é injusto? Não, de forma alguma. Mas, e se um parente seu? E se um amigo seu morre na incredulidade? Nós entendemos a teoria, ok? E na prática, pastor Rodrigo, como é que fica isso? E se um parente seu morre e não creu em Cristo Jesus? Se uma pessoa próxima de você, que você amava muito, morreu e não creu em Jesus Cristo, como que fica isso? Como que à luz desse entendimento, como nós vamos aceitar esta verdade bíblica nos nossos corações? Queridos, nós temos que pensar o seguinte, acima das nossas afeições e amor que nós temos pelas pessoas, independentemente de quem seja, o nosso amor e o nosso temor e a nossa reverência por Deus deve ser maior. Deve ser maior, e esta verdade ela deve ecoar em nossos corações. O meu pai morreu na incredulidade, a minha mãe morreu na incredulidade, um amigo que eu amava tanto, era um irmão para mim, mas ele não creu. Senhor, ainda assim, o Senhor é justo. No nosso coração tem que ecoar essa verdade, Deus não é injusto, Deus não é injusto. Essa é uma verdade sagrada. Mas o meu amigo morreu, amava muito, mas Senhor, eu amo mais o Senhor, e eu quero aprender a descansar na grande verdade, sagrada, imutável, que o Senhor é justo, e o que o Senhor fez com o meu amigo, não foi mal, não foi injustiça. É só pelo Espírito, é só pelo Espírito, para nós descansarmos nessa verdade, de que Deus não é injusto. Então, eu me curvo, eu me submeto, eu agradeço, eu aceito a justiça de Deus. Segunda pergunta, eu sou um destes incrédulos, Senhor? Aqui eu tomo emprestado o ensino do pastor John MacArthur, considerando que a salvação ela não se perde, porque
a fé, uma vez dada a nós, Deus não tira de nós. Então o pastor MacArthur, ele enumera 4 marcas que confirmam que nós somos crentes e salvos pela graça. A primeira delas é humildade, porque você se pergunta, né? E eu, Senhor, eu sou um desses incrédulos? Senhor, eu sou crente mesmo? Eu estou salvo? Primeira marca, humildade. A humildade é nós estarmos cientes da nossa pecaminosidade, de que nós não somos nada se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos salvos se não fosse a graça de Deus, porque por nossas próprias virtudes, por nossas próprias qualidades, nós não seríamos salvos. A humildade é a primeira evidência de um coração regenerado. Você, pecador, foi salvo pela graça quando você reconhece: eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Amém. Coração humilde. Segunda marca, amor evidente, mas não perfeito. Você ama o Senhor, você ama a palavra dEle, você ama os filhos dEle, você ama a igreja do Senhor. Você não ama de forma perfeita, porque ninguém consegue, mas você busca amar a Deus e crescer nesse amor. Essa é uma segunda marca, amor não perfeito, mas evidente. Terceira marca, obediência evidente, mas não uma obediência perfeita. Ou seja, você reconhece que Deus é o seu Senhor, que Ele comanda a sua vida através da sua palavra, de ordenanças. Com isso você deseja e se esforça para obedecer a Ele. E aqui tem um detalhe. Nós, muitas vezes pensamos, né? A minha obediência, ela não está sendo suficiente, Senhor. Eu vou responder para você. A nossa obediência nunca vai ser suficiente. Porque a nossa obediência não é para a salvação. Você não obedece para ser salvo. Você já foi salvo, por isso você vai buscando em Deus obedecer a Ele mesmo, e Ele vai te conduzindo a obedecê-lo. Quando o apóstolo Paulo diz: quão miserável eu sou o principal dos pecadores, isso é uma avaliação honesta sobre a nossa pecaminosidade, isso nos humilha. Esta condição quebra o nosso coração orgulhoso, nos direciona a nós desejarmos ser obedientes e buscarmos em Deus uma mudança, uma transformação. Obediência evidente, mas não perfeita. E a quarta marca. Primeira marca, humildade. Segunda marca, amor evidente, mas não perfeito. Terceira marca, obediência evidente, mas não perfeita. Quarta marca, provações. Deus manda provações na vida daqueles crentes verdadeiros. Meu irmão, você tem sido afligido por provações nesses dias? É um bom sinal. Aleluia. A nossa vida é um mar de rosas, só que rosas murchas. Deus ama muito você, por isso que Ele te aflige. Deus apura o ouro no fogo, no cadinho, a altas temperaturas, para que as impurezas sejam colocadas de lado e você seja purificado. Como Jó aprendeu, a fé genuína de Jó fez com que ele passasse por tudo aquilo. E ele pôde dizer: Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, incrédulos abandonam a fé diante das provações. Os verdadeiros não abandonam aquilo que nós estamos aprendendo praticamente toda a carta aos Hebreus. A verdadeira fé continua, persevera apesar das provações. Querido, talvez Deus faça você perder seus bens, talvez Deus faça com que a sua reputação seja difamada, talvez Deus permita que a morte arranque do seu convívio pessoas que você ama muito, porém ainda assim você continua pela fé, sendo humilde, amando e obedecendo ao Senhor. É a fé verdadeira que existe no seu coração. Aleluia. E querido irmão, eu termino dizendo que no fundo, na verdade, quem nos sustenta é Deus. Nós somos pó. Por nós mesmos nós não conseguimos. Se você determinar amanhã eu vou começar a leitura bíblica, acontece uma coisa, você não começa. Mas Deus,
persevera em nós e por nós. É o quinto ponto das doutrinas da graça, é a perseverança dos santos. Mas muitos reformadores falavam da perseverança de Deus nos santos. É Deus que nos conduz, é Deus que nos leva até o fim, é Deus que está nos encaminhando, é a fé que vem do alto, é o dom de Deus que imprime em nossos corações temor a Ele. A nossa segurança de salvação está em Deus. Ele salvou você, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Como uma pessoa falou para Jesus: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. A pessoa está dizendo assim, fui salvo e não fui salvo, fui salvo e não fui salvo. Não, a pessoa está entendendo que ela é falha em si mesma, que ela precisa de Deus para continuar vivendo para Deus. A nossa segurança está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, soberano dos céus e da terra, o Rei das nações, que fala para você e para mim nesta manhã. Abra, por favor, para encerrarmos, Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Nosso Deus fala para a nossa alma nesta manhã. Vamos ler todos juntos? Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aleluia! Quem fala isso para a igreja? Deus! Deus! Por mais que a gente diga para Deus, Senhor, eu nunca vou deixar o Senhor, de repente vem sentimentos de dúvida. Mas Deus diz para você nesta manhã, e Ele fala de forma imutável: eu não deixarei com que vocês se apartem de mim. Senhor, faça isso nas nossas vidas, aumentando a nossa fé, no nome de Jesus. Amém.